e vamos ler também o versículo 20, tá bom? 6, 15 e 20. Vamos ler 3 versículos. Pega a tua Bíblia aí. Quero trazer uma reflexão dentro dessa perspectiva de santidade, santificação. Nós estamos nessa pegada aqui falando sobre isso. Então, nós vamos trazer uma palavra profética hoje. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida. Uma palavra rema, revelada, mas também uma palavra profética. Uma palavra que vai posicionar você em relação a alguns desafios que você está tendo. Amém? Primeiro versículo, 3, versículo 5. Disse Josué também ao povo: santificai-vos. Diga comigo, santificai-vos. Fala comigo, santificai-vos. Olhe para alguém e fala, santificai-vos. Olha para alguém e fala, santificai-vos. Apronte para alguém e fala, santificai. Fala assim com o Senhor, bem sério, fala, santificai. Fala, por quê? Fala, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Já é profético isso aqui. Quem toma posse, diga eu tomo. Amém? Versículo de número 15 do capítulo 6 agora, e depois capítulo 6, versículo 15, e depois leremos o versículo de número 20. 15. E no sétimo dia, e sucedeu que ao sétimo dia, madrugaram. Fala comigo, madrugaram. Fala, madrugaram. Fala, tem segredo na madrugada. Madrugaram. Amém? Madrugaram. Ao subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Fala comigo, 7 vezes. Naquele dia, somente rodearam a cidade 7 vezes. Versículo de número 20. Gritou, pois, o povo, tocando o sacerdote as trombetas. E sucedeu que, ouvindo todo o povo o sonido da trombeta, gritou o povo com um grande brado, e o muro caiu abaixo. Fala comigo, e o muro caiu abaixo. Fala, o muro caiu abaixo. Pegue tua mão profética assim, ó, estenda as mãos e fala assim, e o muro, fala, caiu abaixo. Vai, mais uma vez, fala, caiu abaixo. Fala mais uma vez, fala, caiu abaixo. Amém? Essa palavra é uma palavra profética. E o povo subiu a cidade, cada um em frente de si, e tomaram a cidade. Curve sua cabeça, feche seus olhos e fale com Deus. Você fale com Ele, seja sincero com Deus agora, por favor. Quero te pedir a tua sinceridade para pedir, Senhor, fale comigo, por favor. A palavra vai ser rápida. Eu quero pedir a você que fale com Deus. Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Diga aí, Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Eu quero, Senhor, ouvir a tua voz, Senhor. Aleluias. Pai, fale conosco, por favor. Não permita que saiamos daqui da mesma forma que entramos, mas que possamos sair, ó Pai, entendidos do teu querer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se assente, por favor. Aleluias, glória a Deus. O som está ótimo assim. Está ótimo. Não mexa. Não, voltou, mexeu. Deixa do jeito que estava. Não mexa, não mexa. Quem está mexendo, não mexa. Mexeu já. Som. Deixa assim, assim. Exatamente. Aqui para mim está ótimo. Não mexa mais nada. Tira o dedo daí quem está. Brincadeira. Não mexe. Está ótimo assim. Ótimo, ótimo, ótimo. Tá bom para você aí? Está me ouvindo bem? Me ouve bem lá atrás? Está me ouvindo aí? Ok. Jericó. Deixe-me apenas fazer um rápido contexto aqui para que você entenda o que estava acontecendo. Eu tive uma das grandes experiências da minha vida, subir o Monte Pisga. Eu saí de Jerusalém, atravessei a Cisjordânia, fui até
a cidade da capital da Jordânia, Amã. Fui até Amã, dormimos naquela cidade, e no outro dia, bem cedo, nós saímos de Amã, passamos em algumas cidades, entre elas Madaba, algumas outras cidades, mas viemos fazendo de ônibus o trajeto que... Não perca agora. O trajeto que possivelmente o povo de Israel fez, quando eles saíram do Egito e vieram em direção a Canaã. É fato que eles fizeram vários trajetos e Deus os segurou ali por 40 anos, mas foi uma trajetória muito incrível para a minha vida, muito marcante para a minha vida. E quando nós chegamos na divisa que fica entre Jordânia, ou a Cisjordânia, e Jerusalém, tem o Monte Pisga. Provavelmente o monte que Moisés foi chamado por Deus e disse: suba a esse monte, porque você não vai conquistar a terra, você vai ficar aqui. Suba para ver a terra. E ele subiu para ver a terra, e eu estive lá naquele monte onde você avista literalmente a terra de Canaã. Jerusalém, a terra de Jerusalém dá para você ver, né? Completamente, a terra da Judéia melhor, toda ela dá para você ver aquelas campinas. E dependendo da visão que você está, apesar que tem uma montanha um pouco na frente, mas dependendo de onde você está, dá para você ter uma visão mais panorâmica, mais completa da terra. Acredita-se que Moisés subiu ali, viu a terra, e ali Deus o levou. A partir desse momento, Deus elege Josué para entrar na terra. Escute, a primeira coisa que eu quero dizer para você hoje, eu vou bem direto, eu não vou dar muitos pontos históricos, não, eu quero ir bem direto ao ponto, é que havia uma promessa. Diga comigo, Deus fez uma promessa. Repita comigo, Deus fez uma promessa. Deus houvera feito uma promessa para o povo de Israel. Deus disse ao povo, na verdade muito antes, lá no capítulo 12 de Gênesis, Deus prometeu aquela terra a Abraão. Lá no livro de Hebreus, nós vamos ver a escritura narrando o que Abraão fez, dizendo: pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ir. Pela fé habitou na terra da promessa, morando em terra alheia com Isaque e Jacó, herdeiros com ele na mesma promessa. Então Deus fez uma promessa, e essa promessa foi passando de geração em geração. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou os seus 12 filhos, dos quais um deles, chamado José, foi vendido como escravo para o Egito. E lá no Egito, Deus fez dele o governador. Você sabe a história. Após ele se tornar governador, ele pega toda a sua família e traz para o Egito. Fala comigo, não existe. Eu quero que você participe. Fala, não existe coincidência. Fala, existe provisão de Deus. Fala, Deus, fala, nos detalhes, está construindo o seu propósito. Amém? Eu vou repetir para você: a tua vida não é um conjunto de ações aleatórias. Você não chegou aqui de forma aleatória. Você não está onde você está de forma aleatória. Se você tiver um pouco de paciência, se você tiver um pouco de visão profética, você vai dar um passo atrás e vai enxergar, está um pouquinho alto aqui, vai enxergar o que Deus tem para você. Você vai perceber que nesses pormenores tem a promessa de Deus atuando, escrevendo a história da sua vida. Bem,
Terminou-se aquele tempo do Egito, o povo sai por mão de Moisés, e eles saem em direção à terra prometida. Já preguei aqui, que uma viagem que poderia levar, 40 dias, eles levam 40 anos. Há uma promessa na Bíblia, porque eles duvidaram, e por uma dúvida Deus disse para ele: para cada dia que vocês duvidaram, eu vou dar a vocês 365 dias a mais da promessa. Entendeu isso, querido? Um dia de dúvida, 365 dias de atraso na completude da promessa. Por isso que a dúvida é uma tragédia, é uma miséria. A pessoa que fica duvidando, ela fica colcheando, a palavra é colchear, entre dois pensamentos, entre crer e não crer. Isso gera um atraso em sua vida, isso gera uma tragédia em sua vida. Isso é péssimo. Por isso é importante você crer. Amém? Eu já disse aqui e amo o apóstolo Paulo. Ele está findando a sua vida, ele está terminando os seus dias, e ele fala: que mais direi? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém, queridos? Amém? Então, escute, havia uma promessa, e Deus vela por cumprir a sua promessa. Ele zela pelo cumprimento da sua promessa. Bom, o povo chega em Pisga, Moisés olha a terra, Deus o recolhe, elege Josué para tomar posse da terra, e agora tem um grande desafio. E aqui vem a primeira lição desta palavra de hoje. Se tem uma promessa, se Deus disse que vai dar, se Deus prometeu que vai realizar, por que é tão difícil às vezes? Por que encontramos obstáculos? Por que identificamos coisas difíceis? É uma pergunta. Deus falou: eu te dou a terra é de vocês, terra que mana leite e mel. Porém, quando Josué toma posse do governo, a primeira coisa que ele tem é passar uma multidão por o Rio Jordão. E aí, quando os sacerdotes tocam com uma arca, dá o primeiro passo, tocam com o pé melhor na água, o Jordão abre e eles passam. Há um milagre. O milagre começa, o milagre acontece. Mas escute isso, queridos. Eles encontraram, porque quando você vem da Jordânia, há um detalhe muito interessante: conjunto de muralhas de um lado, montanhas, não tem como ir para outro lugar, é um conjunto de muralhas, montanhas, e eles vêm, tem mar de um lado, muralhas do outro. Então você não tem o que fazer, é só seguir em frente. E quando eles chegam ali, eles identificam uma cidade nada menos e nada mais milenar. Fala comigo: cidade milenar. Fala comigo: cidade milenar. É um efeito aí, é um efeito luminoso ali. Cidade milenar. Diz a história que Jerusalém, ela, por ficar nesta posição geográfica, e tinha um detalhe muito interessante, eu vou ler já um trecho histórico para vocês verem, é que essa cidade, ela tinha uma característica de tendência a ser uma cidade muito populosa. As pessoas queriam morar ali. Por quê? Porque ela era estratégica. Ela era estratégica. E por ser estratégica, olha o que acontece, queridos. Olha o que acontece. Ela é destruída e reconstruída pelo menos 20 vezes, diz alguns historiadores, durante mais de 9.000 anos. Então vinha uma população, destruía Jerusalém, aí eles tomavam posse e reconstruíam a cidade. Ao reconstruir a cidade, o que eles faziam? Criavam fortalezas na cidade. E para poder ficar naquela cidade, o que eles tinham que ter? Fortalezas. Fala comigo: fortalezas. E esse aprendizado deles, dessa fortaleza, durante os anos, foi fazendo algo muito interessante, queridos. Foi estruturando cada vez mais para que essa fortaleza fosse
cada vez mais bem estruturada. Chegou-se ao ponto que quando o povo de Deus chegou, olha a estrutura deles, essa cidade tinha 2 muralhas, eles eram estratégia daquela cidade, então uma muralha interna e uma muralha externa. A muralha externa tinha 11 metros de largura, aí tinha um vão no meio de 3 metros, outra muralha de mais 11 metros, presta atenção nessa estrutura, ou seja, se vencesse a primeira muralha, tinha a segunda muralha. Fala comigo, repita comigo, era uma muralha intransponível. Para a estrutura daquela época, para o contexto político daquela época, ela era intransponível. E aí, presta atenção nesse detalhe aqui, queridos. E aqui vem uma pergunta muito interessante: por que Deus não vai, às vezes, nos dando obstáculos mais fáceis? Por que não começa com o estágio mais simples? Por que não começa com uma coisa mais simples, mais fácil? Por que já começa com esse desafio gigante, esse desafio monstruoso, como podemos dizer, altamente complexo? Por que isso? É uma pergunta interessante, eu tenho uma resposta possível para dar para você. Já eu vou dar ela para você, mas escute isso. Olha esse texto. Jericó é uma planície cercada por um tipo de zona montanhosa, a qual em um caminho encontra-se com um teatro. Aqui está a Fenícia, a qual é diferenciada também de todos os tipos de cultivos e árvore frutífera, ainda que compõe-se sobretudo de palmeiras. Tem 100 estádios de comprimento e é em toda parte abastecida com riachos. Aqui também estão os palácios e os parques do bálsamo. Presta atenção nesse contexto poético para você entender a relevância cultural desta cidade. Ela não é só fortificada. Quando você está antes da Jordânia, ao chegar, tinha ali a cidade das palmeiras, provavelmente é onde o povo de Israel ficou por um tempo antes de entrar em Jericó, ou entrar nas terras de Canaã. Eles ficaram ali provavelmente, e era uma terra que tinha fartura, ela era diferenciada das outras partes secas e áridas, era uma parte sólida. Por isso o interesse das pessoas em reconstruir aquela cidade. Ela está situada a cerca de 27 quilômetros de Jerusalém, ao lado ocidental do Rio Jordão, conhecida também como a cidade fortificada. Ela tinha uma estrutura invencível, ela tinha um potencial extraordinário. A sua cidade poderia ficar fechada por anos, talvez, não precisando abrir os seus portões, porque lá dentro tinha tudo que precisava, tinha água, tinha comida, tinha tudo o que eles precisavam. Por isso, os reis cercavam e não conseguiam entrar na cidade. Quando as muralhas, elas são observadas pelo povo, eu imagino o coração do povo. Nós não temos arma suficiente para derrubar essas muralhas. Nós não temos sequer estratégia de como poderíamos entrar nessa cidade. Se nós passarmos por essa cidade, eles vão zombar de nós, como zombaram deles quando eles estavam rodeando a cidade, e nós não teremos crédito lá dentro. Eles não acreditarão em nós. E aí começa o primeiro detalhe da estratégia de alguém que quer vencer coisas desafiadoras. É aqui que eu começo com você os pontos. O que lemos no capítulo de número 3, versículo 5, não precisa colocar no telão. Fala comigo, santifiquem-se. Fala comigo, santifiquem-se. Presta atenção, queridos. A sua e a minha santificação é o preparo para Deus começar a agir.
Sabe o que acontece? Muitos de nós queremos milagres. Muitos de nós queremos um mover extraordinário de Deus. Muitos de nós queremos que Deus resolva esses problemas complicados que estamos vivenciando. Muitos de nós queremos uma solução para esse problema que parece insolucionável. Queremos o agir de Deus. Mas escute, Deus está te dando uma instrução aqui hoje. Você quer ver o mover de Deus na sua vida? Santifique-se. Nós falamos aqui sobre alguns modelos de santificação no olhar, no falar, no ouvir. Vamos falar ainda sobre no pensar. Vamos falar ainda sobre o nosso corpo tem que ser um instrumento de santificação. Lamento dizer para você que ouve música do mundo, você que escuta música mundana e quer estar na igreja, você está cometendo erro, porque você está pegando o profano e tentando colocar junto com as coisas espirituais. Lamento dizer para você que gosta de coisas do mundo e ao mesmo tempo ama estar na igreja, você está misturando o profano com o imundo. Lamento dizer para você que ama ouvir a voz de Deus, mas também ama ouvir a voz do mundo. A palavra de Deus vai nos dizer no livro de João: filhinhos, não ameis o mundo nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Poderia citar para vocês centenas de versículos aqui, queridos, sobre essa temática. Você sabe disso. Sabe o que acontece? Nós queremos ver o mover de Deus, mas não queremos nos separar. Nós queremos ver o agir de Deus, mas não queremos tirar de lado aquilo que nos atrapalha. Nós queremos ver o agir de Deus, mas estamos meio que apegados, meio que fazendo um culto àquele tipo de pecado que ninguém pode tirar de nós. Nós estamos querendo ver o mover de Deus na nossa história de vida, mas tem dentro de nós algumas coisas que a gente sabe que é errado. Quando a gente está fazendo, sabe que Deus não gosta. Quando você está de frente àquela situação, você sabe que Deus abomina, mas ao mesmo tempo você tem alguns amores por alguns pecados. Eu vou repetir aqui: alguns amores por alguns pecados. E Deus, até Ele vai agir na tua vida por amor a teu pai, a tua mãe, por amor a tua avó, por amor a talvez a uma promessa que Ele fez aos teus antepassados. Talvez Ele vai realizar um milagre às vezes, Ele vai fazer alguma coisa, mas escute, ouça o que eu vou falar para você hoje aqui: você não poderá experimentar o extraordinário de Deus na sua vida, até que você decida ser uma pessoa efetivamente separada. Não tem jeito. Eu já contei para os irmãos aqui que na minha juventude eu tinha alguns negócios, algumas empresas, dava consultoria, era tal, mas tinha uma coisa que não estava legal ainda em minha vida. Eu tinha uma caixa em casa, irmãos, eu tinha uma caixa em casa. E aquela caixa eu guardava algumas coisas, algumas fotografias, algumas cartinhas que eu tinha recebido de algumas meninas. Eu guardava algumas coisas que eu documentava, sabe, algumas coisinhas estavam guardadas lá dentro. E um dia Deus me incomodou com aquilo. Eu tinha um livro, eu tinha uma coisa que, sabe, eu meio que queria estar na presença de Deus. Eu era líder, eu estava diante de Deus, mas aquilo lá, sempre quando eu olhava para aquilo ali, aquilo me dava um certo prazer, tinha algumas coisas que eu gostava de ver aquilo. Quando eu terminava de ver aquilo, parece que eu tinha abastecido uma parte física minha, mas automaticamente eu sentia que Deus estava se entristecendo comigo cada vez mais. E um belo dia eu fui lá e peguei aquela caixa. Coloquei ela em cima da cama e comecei a tirar algumas coisas que eu não queria abandonar. Eu não queria esquecer. Eu não queria deixar de lado. E eu me lembro que eu peguei, enchi uma sacola, fui lá fora, desci o prédio, eu morava na 311, fui lá fora, peguei, levei álcool, joguei em um local, toquei fogo e falei: a partir de hoje, essas coisas não me atrapalham mais. Eu peguei um livro que me ensinava técnicas, táticas,
de como barganhar, de como solucionar problemas, de como, sabe, de como mentir, de como enganar, de como fazer algumas coisas para conquistar objetivos. Eu peguei esse livro na minha biblioteca, fui lá e rasguei esse livro e queimei esse livro. Eu comecei a procurar coisas, lembranças que me traziam ao pecado, que me traz, meu Deus está falando conosco aqui hoje. Eu comecei a pegar coisas que me faziam lembrar de coisas do passado, que às vezes me atrapalhava, me levava a sentimentos errados, e eu comecei a tirar essas coisas de mim. Ouça, Deus está falando comigo e com você aqui hoje. Você anseia pelo extraordinário de Deus, mas Deus está te convidando, está na hora de separar, de deixar de lado aquilo que trava o extraordinário de Deus na sua vida. Eu me lembro que eu estava 2 anos estudando, queridos. Eu estava em casa, porque eu havia recebido uma rescisão, e eu estava já quase sem dinheiro, a coisa estava ficando muito difícil para mim, e eu me lembro que terminei de fazer esse processo, foi 1 mês orando, pedindo a Deus. Quando terminou 1 mês, eu recebi uma ligação. Oséias, um amigo meu que eu havia há 4 anos que eu não falava com ele: Oséias, estamos precisando de um consultor em tais e tais especialidades. Eu falei: sou eu, amanhã quero te ver lá. Fui lá, assumi um contrato que virou a chave financeira da minha vida. Aquele contrato mudou a minha vida. E eu fiquei ligando uma coisa, falei assim: meu Deus, o que tem a ver isso com essa questão? Mas não foi só isso. Deus também abençoou. A Patrícia ficou apaixonada por mim e acabei me casando com ela, irmão. Não foi só isso, Deus também começou a nos abençoar. Deus me deu 2 filhos abençoados. Deus começou a mudar a história da minha vida. Eu lancei uma concordância Jocha, que virou aí um livro histórico no Brasil. Deus começou a fazer o extraordinário. Eu tenho uma palavra profética para você. Levanta a mão à frente assim, escute isso: se você tomar uma decisão hoje, meu irmão, de fazer alguma distinção do que é certo e do que não é, do que é de Deus, do que é correto, do que não é, Deus vai entrar na história da sua vida, vai começar a virar chaves. Mas é preciso se santificar. E eu vou dizer uma coisa para você: olha bem para mim aqui, você sabe o que tem que parar de fazer. Eu vou repetir: você sabe o que tem que parar de fazer. Não vem transferir isso para mim, não, irmãos. Ah, pastor, não faz isso. Não faz com a sua mãe, com o seu pai, ninguém. Você sabe absolutamente o que você precisa modificar na história da tua vida. Tem mulheres aqui que antes de ir para o espelho, ela sabe que a roupa dela está indecente. Você acha que eu vou ficar medindo o palmo da tua saia para dizer para você que você tem que usar ou não, irmã? Você sabe o que está fazendo. Tem homens que está vivendo com a sua esposa, mas ao mesmo tempo ele está tendo olhares errados para outras pessoas. Tem jovens que estão envolvidos em pornografia e vendo coisas que não deveriam ver. Tem pessoas que precisam fazer comportamentos errados, mudar comportamentos errados no que diz respeito às negociações, ao trabalho, à sua vida profissional, a sua vida sentimental, a sua vida conjugal, sua vida pai e filho, filho e pai. Você precisa acertar essas coisas. Sabe por quê? Deus está dizendo: filhos, amanhã é dia de milagre, mas hoje tem que ter mudança de vida. Alguém não entendeu? Vou repetir: amanhã é dia de milagre, mas hoje tem que ter mudança de vida. Eu vou repetir: amanhã é dia de operação de maravilhas, mas hoje é dia de conserto. Amanhã é dia de operação de maravilhas, mas hoje é dia de separação. Amanhã é dia de relação extraordinária com Deus, mas hoje é dia de você dar um passo atrás e dizer: chega, eu não quero isso mais. Oh, aleluia, glória ao nome do Senhor. Aleluia. Santificação pronta, pé na estrada, vamos à conquista. Diga comigo: santificação realizada. Fala comigo: ação. Fala: Deus vai realizar o extraordinário.
Queridos, e aqui você entendeu o contexto histórico da cidade fortificadíssima, uma cidade intransponível. E aí, Josué tem uma ideia. Eu quero um dia ministrar uma palavra aqui sobre ideias proféticas. Eu vou ministrar um dia aqui sobre ideias proféticas. Você já teve uma ideia profética? Já teve uma ideia profética? O que é uma ideia profética, pastor? Nada a ver, mas você vai lá e faz. Nada a ver. Eu me lembro que no ano de 2016, eu cheguei na casa da minha mãe, lá em Cristalina. E a casa dela, ela havia mudado para outra casa, porque a casa estava com problema, onde a gente nasceu, onde a gente viveu, uma casinha bem problemática lá, tinha uma série de situações lá. E eu passei na casa dela, na outra casa que ela estava morando, passei nessa casa antiga, né, onde a gente morou na infância e tal, e a casa estava derrubada, sabe, bem ruinzinha. E eu desci do carro, eu estava sozinho nesse dia, na rua, levantei as minhas duas mãos para casa, lá fora mesmo, as duas mãos para casa, e eu falei: em nome de Jesus, casa, você será destruída e uma nova casa será reerguida neste lugar. E eu liberei umas palavras proféticas. Essa casa vai ser bem bonita, vai ser aconchegante, vai ser uma casa abençoada. Queridos, escute isso. Escute isso. 1 ano exato se passaram. Maio, dia do aniversário da pastora Patrícia, nós estávamos dentro da casa, inaugurando aquela casa. Quem estava comigo aqui na Degares sabe que loucura que o pastor fez quando ele começou esse projeto aqui. Eu pegava uns 5, 6 irmãos aqui, nós saímos correndo aqui da cidade, aqui nessa igreja aqui, e o som ficava no meio da igreja ali, nós falamos: som, você está feio, nós não queremos você aqui mais. As cadeiras, esse banco, nós não queremos você está feio, banco. Nós passávamos aqui no púlpito: você está feio, não queremos você mais. Nós começamos a liberar. Quem lembra disso? Nós liberamos palavras proféticas. Eu não sei o que você está aprendendo dessa palavra aqui hoje, mas existe um poder numa ideia profética. Josué teve uma ideia profética, e ele pede ao povo: vamos fazer uma coisa, vamos rodear o muro, vamos caminhar em volta do muro. Irmão, presta atenção, isso é uma loucura. Imagina, irmãos, a cena deles dando 7 voltas naquele muro. Meu Deus, 7 voltas. Na verdade, deram 6 voltas, né? 6 dias, cada dia uma volta. No último dia, vamos começar a primeira volta? Primeira volta. Bem cedinho. De repente, os observadores vão para cima do muro. Eles vão ver a loucura que aqueles homens estão fazendo. Eles estão dando volta. Escute isso. Você às vezes tem situações que tiram o seu ânimo, que rouba a sua alegria, que tira a sua paz, que afasta seus amigos, que impede o seu conhecimento, que rouba a sua coragem, que rouba a sua fé, que destrói a sua saúde, que destrói os seus planos, que anula a sua identidade, que diminui o seu potencial, que prova que você não é nada, que declara que você é incapaz, que diz que você jamais vai conseguir, que afirma que você sempre foi assim e você nunca vai mudar, que confirma que porque a sua mãe foi assim, sua avó foi assim, você também será assim, que faz você acreditar porque o seu pai não conseguiu, você também não vai conseguir. Que pega a tua história de vida e joga na sua cara e diz: está aqui o seu passado, você é incapaz, você não dá conta, você é insuficiente. São vozes que eles estão ouvindo, porque aquela cidade era uma cidade muito confiante, ninguém houvera destruído ela, pelo menos dos últimos centenários, era uma cidade histórica.
E alguém está em cima do muro olhando. Seus bobões, jamais vocês adentrarão aqui, jamais vocês adentrarão nessa cidade, vocês são uma vergonha, vocês são uma decepção, o seu Deus colocou em vocês essa ideia louca, vocês não vão conseguir. Imagina o que está na mente daqueles que estão dando a primeira, a segunda, a terceira volta, a quarta volta, a quinta volta, a sexta volta. Oh, aleluias, aleluias, aleluias. Fique de pé, por favor. Escute, escute. Fecha teu olho, por favor. Levante a tua mão direita aos céus. Imagina você, nessa circunstância que você está vivendo agora, qual é a zombaria que alguém em cima da muralha está zombando de você? Que cenário está zombando de você? É a dívida? É a decepção? É a saúde? É o filho? É a filha que está longe? É o sonho que você mais uma vez fracassou? É o negócio que mais uma vez deu errado? O que foi que está zombando de você? Pega isso na mão assim profética, vai, pega esse problema na mão de forma profética, pega ele na mão assim, dá uma volta com a mão assim, pega ele e fala assim: eu pego você, problema, de forma profética. Amém? Agora olhe para a tua mão fechada, olhe para ela fechada assim, diga assim: ei problema, vai, você sabe o que é, fala ei situação, fala eu tenho, fala eu tenho uma promessa. Segura com a mão, segura com a mão, segura com a mão. Alabaxarandai. Diga comigo: eu tenho uma promessa. Eu não sei o que Josué mandou dizer nas fileiras. Fala que nós temos uma promessa. Lembra deles o que foi que Deus fez, e começou a animar o povo, e o povo deu a última volta. E o texto que nós lemos, queridos, diz que quando eles deram a última volta, o povo gritou, o sacerdote tocaram uma trombeta, e quando o povo ouviu a trombeta, eles começaram a gritar. Eu não sei o que eles gritaram, mas eu queria te convidar a... Está com um problema na mão aí, vai pensando que problema é esse. É uma doença, irmão, é uma enfermidade, é uma dívida, é um cenário complicado. Eu quero que você pegue isso pela fé hoje, em nome de Jesus. Fala: eu vim aqui hoje para destruir esse problema, para jogar por terra essa muralha, para aniquilar isso em nome de Jesus. Irmãos, é em cima assim, ó, segura ele em cima assim, ó, é em cima, irmão, vai, segura a mão um pouquinho assim, é profético, é profético, é profético, é profético, segura em cima assim. Alabaxaradai. E a Bíblia diz que quando eles gritaram, as muralhas ruíram. As muralhas ruíram ao chão. Segura tua mão em cima aí. E a Bíblia diz que uma cidade intransponível, uma cidade inquebrável, uma cidade que ninguém conseguia destruir com armamento nenhum daquela época, ela foi ao chão. Você vai sair daqui hoje com essa muralha da tua vida quebrada, com esse cenário que está te travando quebrado, com essa circunstância que está te atrapalhando quebrado. Você vai sair com essa muralha ao chão, e você vai tomar posse das promessas de Deus em sua vida. Então escute, eu vou falar de 1 até 3, e quando eu falar 3, vai pegar esse problema, jogar ele no chão, pelo poder da palavra de Deus, jogar ele no chão assim, ó, e vai pisar em cima dele, e vai dizer: eu te anulo em nome de Jesus. E você vai pensar no que você está anulando hoje em nome de Jesus. Há um poder de Deus aqui, há uma unção de Deus aqui.
Para um pouquinho, por favor. Para um pouquinho aqui. Vai ao lado da tua esposa ali. Tem um momento profético. Vai ali ao lado da tua esposa, por favor, ali. Mateus, vai ao lado da tua esposa, por favor, ali. Vai ao lado da tua esposa, por favor, ali. Oh, lá, baixarandai. Meu Deus. Segura aí, irmão. Vai pensando que problema é esse. Tem gente que entrou aqui hoje com um problema impossível. Você diz: Senhor, eu não consigo isso. E Deus está te dando agora autoridade. Você vai sair daqui vencedor, em nome de Jesus. Escute. O que você vai fazer? Vai pegar esse problema. Quando eu der 3, você vai jogar ele no chão. E você vai dar brados de glória a Deus. Escute isso. Você vai dar brados de glória a Deus. Você vai dar brado. Vamos fazer 1 minuto e meio aqui de brado. Você vai dar brado. Senhor, eu tomo posse. Quando as muralhas foram ao chão, que a Bíblia diz que eles entraram na cidade, agora com força, com coragem, eles tomaram posse da cidade. Eu sinto a presença dele aqui, aleluias. Há autoridade suficiente de Deus na sua vida para você eliminar estas muralhas. 2, estas muralhas são intransponíveis aos olhos dos homens, mas a palavra de Deus para você aqui hoje é: para Deus tudo é possível. A partir de hoje, você passará a vivenciar o novo contigo. E eu declaro 3, em nome de... Joga por terra isso aí, pisa em cima e diga: eu tomo posse. Vai, diga, vai, dança aí, meu querido, vai. Eu tomo posse, essa questão é minha. Eu tomo posse, eu tomo posse, eu tomo posse. Oh, Arabaxarandai. Vai, querido, pisa nessa situação. Diga: eu anulo, eu quebro, eu destruo. Xarabandarai erga labra xarandai. Xuirabaxorandabandai. Edei que a labra soandai. Eu estou sendo profeta de Deus aqui hoje. Essas palavras, línguas estranhas, é para alguém. Deus está curando alguém aqui agora. Edei que a labra xarandahas. Eder que a labra chorandamandai, ei que o labra sonamai, ergue a labra chai. Oh! Arabacharandahastu irianda lá. Adore a Deus por um momento, vai, adore a Deus por um momento, vai. Adore, 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 adore. Adore, adore. Adore, 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 adore. Oh, meu Deus! E as muralhas foram ao chão. Oh, Deus está te dando ideias proféticas aqui. Alguém vai chegar na sua casa hoje e vai liberar uma palavra profética lá. Tem uma muralha, tem uma situação complexa, tem uma situação de travamento, tem uma situação de endividamento, tem uma situação de falência, tem uma situação complicada. Você vai liberar palavras proféticas e as suas palavras hoje terão valor. Meu Deus! Oh! Xarabandarai erga labra ha, duianda labra choranda rastui. Estuei que a labra chorandabandahas. Estenei que a labra chorandahas. Vai, querido, adore, 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 adore. Você está sendo edificado aqui para coisas extraordinárias. Adore, 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 adore. Deus está falando com alguém aqui hoje. Destruir esta muralha será um marco na tua história de vida. Alguém vai dizer como ele conseguiu, como ela conseguiu, e você vai dizer: foi a mão do Senhor dos exércitos.
Meu Deus. Urabaxarandai. Por favor, cerque aí, pega esses corredores, emenda esses corredores pegados na mão, por favor. Os corredores, emenda os corredores pegados nas mãos, por favor. Emende, por favor. Meu Deus. Oh, meu Deus. Meu Deus. Que tempo é esse que Deus está fazendo neste lugar? Ouve-se um júbilo de todos os povos. Ei, você vai ouvir júbilo, 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 júbilo. Deus está repreendendo enfermidade maligna agora em pessoas aqui dentro. Meu Deus. Xarabandarai ergue a labra xaranai. Cadê o Vinícius? Vinícius, vem aqui, por favor. Pega ali na mão do pastor Josué, por favor, ali. Pega ali, Vinícius, pega ali. Ninguém fica fora, irmão, ninguém fica fora. Pega na mão de alguém aí, há uma corrente espiritual aqui. Irmão Wilson, corre aqui, pega na mão aqui também, aqui. Pega na mão da Ibaneide do lado aí. Oh, meu Deus, meu Deus, meu Deus. É um tempo, é um tempo, é um tempo. Deus está dizendo, santificai-vos. Você vai sair daqui hoje, amanhã você vai ter coragem para rasgar algumas coisas, amanhã você vai ter que ter coragem para poder tirar alguns perfis do seu Instagram. Pessoas vão ter que desinstalar o Instagram, que amanhã vão ter que tirar TikTok, vão ter que deletar pessoas do WhatsApp, vai ter que remover pessoas do seu contato, porque está trazendo problemas para a sua vida. Você vai ter que começar um processo de separação.